Por que a vida a dois é tão difícil? Por que existem casais que brigam tanto e por tão pouco? Você está passando por dificuldades na sua relação? Assista esse vídeo até o final e descubra o porquê a vida a dois é tão difícil. Você está no canal Modo de Ser e eu sou o psicólogo e professor Flávio Lopes Barbosa. Vem comigo! Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Mas afinal de contas, por que a vida a dois é tão difícil? Por que as pessoas discutem por tanta banalidade, afinal de contas? Um dos primeiros fatores quando se busca uma relação gira em torno da expectativa e idealização. Quando nós buscamos um relacionamento e conhecemos uma pessoa, as nossas expectativas elas se tornam elevadas. Nós projetamos naquela pessoa tudo aquilo que nós necessitamos em nós mesmos, as nossas idealizações, ou seja, nós esperamos que aquela pessoa ela preencha um vazio que existe em nós, preencha os nossos conflitos, os nossos problemas emocionais, aquilo que está faltando em nós. E quando essa expectativa ela não ocorre, ou seja, a idealização que você fez daquela pessoa, esperando que ela pudesse preencher um vazio que existe em você, resolver alguns conflitos, quando isso não ocorre, é aí que passa a iniciar a fase dos conflitos. Mas afinal de contas, o que é necessário para que nós possamos evitar tantos conflitos, para que nós possamos viver bem com o nosso parceiro ou com a nossa parceira? O primeiro ponto é a comunicação e a compreensão. Veja bem, gente, o processo de comunicação ele tem que ser claro e preciso num relacionamento. E nós também temos que compreender o outro, aprender a compreender o outro. Quando nós estamos com uma pessoa, normalmente nós nos fechamos, nós não compartilhamos os nossos sentimentos, nós não compartilhamos as nossas insatisfações. E quando o fazemos, nós fazemos de modo conflitante, ou seja, apontando o dedo, xingando, culpando o outro pelos meus problemas. Uma outra etapa é o respeito às diferenças individuais. O que é o respeito às diferenças individuais? Quando você conhece uma pessoa, eu vou falar a partir do noivado, que é quando se troca a aliança. Quando você troca a aliança com a pessoa, o que você está fazendo? Você está estabelecendo um contrato. O que significa aliança? O que é quando um país estabelece uma aliança com outro país? É um contrato do quê? Um contrato de cumplicidade, honestidade, é um contrato de honestidade. Então, a certidão de casamento, ela estabelece um contrato de aliança. É por isso que a gente troca aquela aliança, né? O anel que enfia no dedo. Você está estabelecendo um pacto com aquela pessoa, você está estabelecendo um contrato de honestidade. Você está dizendo para aquela pessoa que enquanto você estiver junto com ela, você não vai traí-la, você vai respeitá-la, e respeitar envolve o respeito às diferenças individuais, e você vai ser honesto com ela. Quando a pessoa não consegue respeitar esse contrato, essa aliança, ocorre o que? Ocorre a separação. Respeitar as diferenças individuais, você tem que ter em mente o seguinte: aquela pessoa que você mora junto, que você é noivo, que você é casado, ela tem os seus pensamentos próprios, ela tem a sua opinião própria, ela tem os seus gostos próprios. Ela não pode ser uma extensão do seu braço, ela não pode ser uma extensão daquilo que você gosta. Não, ela é uma pessoa separada de você. É diferente quando você compra um objeto, quando você compra um carro, por exemplo. Você tem o documento do carro preenchido no seu nome, então aquele carro você pode dizer que é seu. Aquele carro é um objeto seu. A pessoa,
é diferente. Você tem um documento que, que, que estabelece uma aliança com aquela pessoa, não um documento que estabelece posse. Então aquela pessoa não é sua. É necessário para um bom relacionamento que você aprenda a respeitar as diferenças individuais, ou seja, os gostos daquela pessoa, as preferências daquela pessoa. Um outro item para um bom relacionamento é o respeito à intimidade, à vulnerabilidade. Veja bem, gente, todo mundo tem direito à sua intimidade. Como eu falei no item anterior, a pessoa que está com você, você não tem a posse sobre ela. Ela não tem que se submeter aos seus desejos, ela não tem que se submeter aos seus gostos. Ela tem direito à individualidade. Existem muitos casais, eu já atendi alguns, que a mulher não deixava o marido entrar no banheiro quando ela estava pelada. E o marido reclamava. Isso acabou gerando um conflito na relação. E aquele marido, aquela pessoa, ele acabou achando que, pelo fato dele estar casado com a mulher, ele tinha o direito de entrar no banheiro quando ela estivesse pelada. E ela não queria, era uma coisa íntima dela. E isso tem que ser respeitado numa relação. Assim acontece com o sexo. Né? Tem cara que acha que a mulher está à disposição dele 24 horas. Tem cara que acha que ela é o objeto sexual dele. E não é bem assim que funciona. Assim como tem mulher que também acha que o marido é o objeto sexual. Ela acha que pelo fato dela ser casada, ela pode ter sexo a todo momento. E o homem também acha isso. Isso é uma coisa errada. Não é bem por aí. Não é assim que funciona. Outro fator que contribui também para um mau relacionamento, para uma dificuldade de relacionamento, é a rotina diária. Procure mudar essa rotina, procure fazer coisas diferentes, procure passear mais com seu parceiro ou a sua parceira, procure mudar a posição do quarto, mude a posição da cama, não se fique atento muito a horários, a critérios, a monotonia, porque a monotonia ela ajuda ao desgaste do relacionamento. À medida que o tempo vai passando, aquilo vai se tornando monótono, vai se tornando chato. E aí começam a aparecer os primeiros conflitos, as crises, as discussões. Então procure diversificar um pouco a sua vida a dois. Um outro item são os conflitos e a forma como o casal ele lida com os conflitos. É muito importante o diálogo entre os casais. Quando surgir um conflito, mesmo que seja um conflito mínimo, procure conversar com a sua parceira, com seu parceiro a respeito daquele conflito. Normalmente, os problemas que acontecem na relação, no dia a dia, eles são problemas secundários, são problemas banais. Por exemplo, a mulher que reclama do marido porque deixou o tênis no meio da casa, o marido que reclama da mulher porque deixou a pasta de dente aberta, a mulher que reclama porque o marido deixou a toalha em cima da cama. Esse tipo de problema são os problemas secundários. Se o casal conversar, ele vai ver que o problema está muito mais fundo, que o problema não é esse. O problema ele gira em torno de rotina, ele gira em torno de outros conflitos mais profundos. Então é necessário que o casal converse e tente resolver esses conflitos. Um outro item é o autoconhecimento e o autocuidado. Numa relação a dois, é muito comum o marido querer tomar conta da esposa ou querer consertar a esposa. E o oposto, a mesma coisa. A mulher, né, a esposa, querer consertar o marido e ajustar o comportamento do marido. Não é dessa forma que acontece. Quando você respeita as diferenças individuais, quando você tem consciência que o seu marido ou a sua esposa não são posses, são pessoas diferentes de você, quando você tem em mente que você estabeleceu uma aliança com seu marido ou com a sua esposa, você não tem o documento de posse, é necessário que cada um tome conta da sua vida. Cada um tome conta da sua vida. Se você perceber que os conflitos estão chegando num nível elevado, num nível perigoso, num nível até de separação, é necessário que você pare, reflita e procure fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, procure ajuda. Não fique culpando o seu parceiro ou a sua parceira. Não.
tente consertar você mesmo. Veja bem, gente, se do casal, ou o marido ou a mulher, se um deles consegue mudar o comportamento, automaticamente você vai mudar o comportamento do seu parceiro ou da sua parceira. Isso é de forma automática. Então procure fazer uma autorreflexão, busque autoajuda para resolver esse tipo de problema. Um outro item também que contribui assim diretamente para o conflito ou até mesmo para o encerramento de um relacionamento é a traição, né? Isso eu falei no início do vídeo. Você tem uma aliança com seu marido, com a sua esposa, e nessa aliança avisam alguns itens, tem alguns critérios para que essa aliança ela continue. E o principal critério é a honestidade, né, gente? Traição jamais. Se você pensar em traição, é melhor você terminar o relacionamento. Ou se você for trair a sua esposa, ou se você for trair o seu esposo, é melhor você terminar o relacionamento. É mais humano, é mais adequado fazer isso. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir encarecidamente a você que se inscreva no canal, curta esse vídeo, acione o sininho, compartilhe e comente. Você assistiu mais um vídeo do canal Modo de Ser e eu sou o psicólogo e professor Flávio Lopes Barbosa.